Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo de toda a perdição e a maldição que nós merecíamos receber. Nós agradecemos por essa grandiosa graça que tem nos permitido. Neste tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a palavra do Senhor e estamos em comunhão. Nós agradecemos por essa sua grande graça, Senhor. Nesse tempo agora, nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Os irmãos e irmãs que estiverem passando dificuldades por conta da doença, por conta dessa pestilência, eles não estão conseguindo participar dos cultos, não estão conseguindo participar das reuniões. Eles estão em suas casas, ouvindo a palavra de forma online, em seu trabalho. Que o Senhor possa estar junto com eles. Que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles. Nossas igrejas que estão pelo país todo, nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão guardando a fé para pregar o Evangelho, nossos irmãos e irmãs, todos eles, através da graça do Senhor, através da mão misericordiosa do Senhor, que possam depender do Senhor, possam acreditar no Senhor para pregar o seu Evangelho, para que possam fazer o trabalho, a grande obra de reunir espíritos perdidos para diante do Senhor. Que o Senhor Deus possa restaurar a saúde daqueles que estiverem enfermos no momento. Que o Senhor Deus possa nos permitir mais uma vez a chance de podermos viver para a sua grande graça. Aqueles que estiverem no meio da tentação, aqueles que estiverem no meio da fraqueza, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca, que todos possam ser sustentados através da mão de piedade do Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer, que através dessa palavra nós possamos ser renovados, que nós possamos ser santificados, que possamos ser fortalecidos, que possamos ser sustentados nesse tempo agora através da mão da palavra e da graça do Senhor. Senhor Deus, que nós todos possamos aprender, ter a sabedoria de distinguir a sua santa vontade, para que assim nós possamos viver para a sua vontade, para o seu trabalho, para que assim nós possamos ter maior graça nesse trabalho. Que esse tempo todo o Espírito Santo possa nos conduzir. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 위해서 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 이 모든 건
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Romanos capítulo 8. Palavra do Novo Testamento, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35 ao 37. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37. Eu irei ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Até aqui. Então, ontem, na parte mais ao norte da nossa Coreia, então mais ao norte, acima do paralelo 38, Injeon-gyoe, na igreja, naquela região, teve a cerimônia de abertura. E eu participando de lá, temos as igrejas ao redor. Ali perto daquela igreja tem vários campos militares. Nós temos vários irmãos e irmãs da nossa igreja que são soldados que frequentam a igreja ali. Então é um lugar difícil de evangelizar, mas estamos nos esforçando para evangelizar. Então os irmãos e irmãs que receberam a salvação com o coração unido, eles estão pregando a palavra realmente fortemente e vendo aquele formato. Eu tive um grande agradecimento e felicidade. E olhando para os irmãos e irmãs que são soldados, todos eles realmente, como a palavra diz, que todos somos bons soldados de Cristo. Então, todos os soldados que estão nessa terra, eles lutam pela paz, lutam pela sua própria nação, pelo seu país. Mas nós somos bons soldados de Cristo, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra Satanás. Então, em cada lugar, nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, seja na igreja, seja no meio da fraqueza, realmente nossos cristãos, mesmo que estejam na dificuldade, precisam depender mais do Senhor Deus, pregar o Evangelho, estar em comunhão. E quando eu vejo esse formato, diante do Senhor Deus, deve ser algo realmente tão maravilhoso e tão bonito ao ver do Senhor. Eu acredito que isso também seja um grande consolo para nossas vidas. Claro que realmente podemos viver a vida de fé no meio do conforto, mas tem os irmãos e irmãs que não conseguem fazê-lo. Então, quando eu olho para aqueles irmãos, eu realmente me sinto envergonhado e sinto triste pela vida deles, mas como nós estamos aprendendo a cada domingo, nós estamos aprendendo cada momento mais sobre o cristão que vive através do Espírito Santo. Quando nós recebemos a salvação, nós compreendemos que nós éramos pecadores imundos que merecemos receber o julgamento diante do Senhor Deus, mas assim nós podemos conhecer através da graça e ao crermos que o Senhor Jesus ele morreu na cruz através do seu grande sacrifício, ele nos permitiu a salvação sem nenhum valor a ser pago por nós. Então já que a salvação é um dom de Deus, não é algo que eu preciso pagar, não tem como pagar, não depende do meu esforço. Quer dizer que nós somente acreditamos nesse presente do Senhor Deus e somente recebemos. Então, mas após recebermos a salvação, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. E agora você se torna um cristão. Você se torna um povo para entrar no reino dos céus. Nós estamos vivendo neste mundo, mas conforme a palavra do Senhor, nós não pertencemos a este mundo.
Nós fomos escolhidos pelo Senhor neste mundo. E assim, uma pessoa que recebeu a salvação, então agora de Adão foi passado para o Senhor Jesus, da morte foi passado para a vida. Nós que vivíamos no meio dessa perdição, agora fomos levados para a vida. Nós fomos levados para o corpo de Cristo, que é a igreja. E é por isso que agora a nossa vida passou a ser uma vida eterna. E agora nós todos temos uma esperança exata. O objetivo de vida é certeiro. E é por isso que a maneira que nós usamos para viver também é totalmente diferente das pessoas do mundo. Então, enquanto nós aprendemos a palavra da Bíblia, eu sinto mais isso. Então, realmente, só de nós pensarmos que nós somos filhos do Senhor Deus, realmente são coisas que nós não temos como pensar, imaginar com o nosso próprio conhecimento. Então, se você nasce como filho de um rei, você nasce como um príncipe. Se você nasce como na família de um nobre, você se torna um nobre. Então, o Senhor, Ele nos teve como filhos do Senhor Deus, então nós somos filhos de Deus. Então, isso é algo certeiro, isso é algo exato. Quer dizer que nós temos essa identidade especial espiritualmente. Então, realmente, nosso futuro ainda não se definiu, nós não estamos vendo acontecer no nosso tempo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para uma criança, a criança ela não sabe se ela é um príncipe, se ela é descendência de um nobre, se ela é um herdeiro de um grande empresário. Ela pode não saber sobre isso porque ainda é muito pequena. Mas quando ele cresce um pouco, se for um filho de um rei, ele tem a posição como príncipe exata. Enquanto mais ele vai crescendo, ele pode se tornar um rei também. Ele pode estar numa posição de nobre, ele pode ir crescendo. Cada momento mais ele pode ter exatidão. Então nós realmente somos filhos do Senhor Deus, mas ainda não foi manifestado em nossas vidas. Então realmente uma pessoa que recebeu a salvação vive igual as pessoas que não receberam a salvação, trabalham, sofrem nessa terra. Mas nós temos uma identidade diferente, nós somos pessoas diferentes, nós temos um objetivo diferente, nós temos a esperança diferente. Quanto mais a nossa vida de fé vai crescendo, nós que recebemos a salvação, nós podemos ir cada momento mais conhecendo o que é a nossa identidade. E além disso, nós podemos aprender sobre a imagem, a personalidade de Cristo que vai se formando em nós cada momento. É por isso que nós olhamos o nosso destino, realmente não é igual ao das pessoas deste mundo, precisa ser diferente. Então é assim que nós precisamos viver. Então realmente você falar que você recebeu a salvação, mas você vive igual a pessoa deste mundo, e as pessoas do mundo vão olhar para você e falar, nossa, ele não mudou nada. Então quer dizer que não é o exterior, não é a casca que muda, que eu estou dizendo, é o interior do homem que muda. O nosso pensamento, a nossa vivência precisa ser diferenciada deste mundo. Realmente porque o Senhor, Ele está conosco. Então, você ser chamado cristão, quer dizer que é uma pessoa que nasceu de novo. É uma pessoa que tem o Espírito de Cristo. É uma pessoa que tem o Espírito do Senhor dentro dele. Existe Deus nele. Cristo Jesus habita nele. O Espírito Santo está com ele. É a mesma coisa. E mesmo sabendo disso, realmente nós somos filhos do Senhor Deus. Por certos momentos nós esquecemos. Por certos momentos, nós não pensamos que nós somos filhos do Senhor Deus. Tem certos momentos que vivemos como as pessoas do mundo, pelos bens deste mundo. Realmente esquece a própria identidade. Então é uma pessoa que está retrocedendo. É uma pessoa que está ignorando o Espírito Santo. É uma pessoa que está desprezando a Deus que está com ele. Então nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser firmes como filhos do Senhor Deus. É por isso que você receber a salvação é pela graça do Senhor, sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós recebemos gratuitamente. Desde o dia que nós recebemos a salvação até entrarmos no reino do Senhor Deus. A vivência do cristão não é algo fácil. Se nós falarmos, é difícil mesmo. Mas não é pensar que é somente difícil, porque Cristo está conosco. Através do poder do Espírito Santo é resolvido.
Quer dizer que através da palavra do Senhor nós vivemos pela vontade para a glória de Deus e Ele nos conduz para que possamos fazê-lo. Então, se pensarmos assim, não é algo difícil. E é por isso que nós precisamos aprender de forma concreta o que é a vida de um cristão. Então, quando dá o domingo, eu vou ali na igreja e estou louvando, orando. Eu ali só assisto a palavra, a pregação do pastor. Eu vou ali e faço a minha oferta, meu dízimo. Realmente é um agradecimento? É. Mas isso não é um verdadeiro cristão. Isso é somente uma fração do que um cristão verdadeiro faz. Então, isso realmente é algo normal que o cristão precisa fazer, tendo a identidade como cristão. Realmente existe algo maior do que isso para ser feito. Porque se nós olharmos este mundo, realmente nós não estamos para viver neste mundo. Nós estamos para servir ao Senhor, para a glória do Senhor. Deus fazemos o seu trabalho. Nós realmente negamos a concupiscência carnal. Nós lutamos contra este mundo, lutamos contra o diabo, lutamos contra o pecado. E isso não é um trabalho fácil, não tem como ser. Então sempre você precisa estar em alerta. Então uma pessoa que vai para o exército, para a guerra, ele precisa se posicionar para lutar, não é? Então realmente é um local onde você está em vida ou morte. Então é um lugar que você pode dormir tranquilamente? Não, você sempre está atento, em alerta para vencer essa guerra. Então existe um sofrimento, existe o sacrifício, pode ser que você seja morto. Então nós somos servos de Cristo, nós somos bons soldados de Cristo, nós recebemos o sofrimento com Cristo. O nosso comandante é o Senhor Jesus que para vencer contra o diabo, ele morreu na cruz. Então em Colossenses ele diz que o Senhor Jesus ele venceu através da cruz. Então o diabo, quando crucificou o Senhor Jesus, ele deve ter pensado, eu venci. Mas o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele disse, está consumado. Quem venceu? Se olharmos em Gênesis capítulo 3, a descendência da serpente iria morder o tornozelo do homem, do filho da mulher. O que isso quer dizer? Que é a serpente, que é o diabo que mordeu o tornozelo do Senhor Jesus, que é para morrer na cruz. Mas o que a descendência da mulher ele fará? Realmente o Senhor Jesus que nasceu da descendência da mulher, de uma virgem pura, realmente ele quebrou a cabeça da serpente na cruz. Então a descendência da mulher realmente quebrou a cabeça da serpente. Quem que venceu aqui? Então se olharmos de um jeito, nós falamos, mas Jesus, que se dizia filho de Deus, morreu na cruz, amaldiçoado e acabou. Então as pessoas incrédulas pensam dessa maneira. Então, mas realmente, quem é que venceu ali? Se os cristãos eles são zombados, blasfemados, sofrerem, realmente é algo normal. Se nós olharmos para a vivência deles, os cristãos parece que são coitados, parece que são pessoas ignorantes, pessoas que não sabem de nada, que sofrem à toa, não entendem por que vivem pelo Cristo. Mas nós estamos lutando contra o diabo, nós estamos lutando contra o mundo, nós lutamos realmente essa luta espiritual para podermos vencer e assim irmos para a glória diante do Senhor Deus. E é por isso, quando nós olhamos para a vida de fé, realmente não é pelo nosso esforço, não é pela nossa dedicação humana. Realmente, por fim, se olharmos em 1 Pedro, capítulo 5, realmente o nosso inimigo é o diabo que está rugindo, realmente procurando alguém para devorar. Então, nossos irmãos e irmãs precisamos receber o mesmo sofrimento. Então, realmente o inimigo do Senhor Jesus, de Deus, que é o diabo, ele está como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Então, da mesma maneira, os cristãos, realmente eles estão vivendo neste mundo junto dos pecadores que vivem no meio do pecado, mas os cristãos não são assim. Os cristãos receberam a salvação, eles vivem a vida de fé. E o diabo não pode roubar a salvação, mas ele pode estragar a vida de fé. Ele não deixa nenhum instante que você possa ficar quieto. O diabo, ele não dorme, ele fica andando de um lado para o outro te atrapalhando. É como um leão rugindo, procurando alguém para poder devorar. Então, mesmo que você tenha recebido a salvação, se você errar, pode ser que sua vida de fé seja destruída por completo pelo diabo.
Nossos irmãos e irmãs também eles passaram pela mesma dor, mesmo sofrimento. Na guerra existe dor e sofrimento. Então quando eu fui para essa Jinje, para a nossa igreja, realmente ela está bem ali no canto. Mas realmente lá é um lugar muito bom, tem as paisagens muito bonitas. E o pastor que está lá. Eu gostei bastante do nome do pastor. O nome dele é Chorin. Han Chorin. Então Han é Chorin. Então Chorin Han. Então eu olhando para o nome dele, eu falei, nossa, o nome dele é muito bom, mas eu não falei na frente dele. Mas nós cristãos também precisamos tornar Chorin. Então, eu não sei qual é o Chol que usou, mas deve ser um Chol de forte, o significado. Então, explicando esse Chorin, quer dizer um homem forte, um homem de ferro. Então, quando nós estávamos na guerra da Coreia, realmente a Coreia lutou contra a Coreia do Norte e os pressionou até o norte, mas depois a Coreia do Norte desceu e eles recuaram e depois foram e fizeram o desembarque no Incheon e houve uma grande guerra, um grande sacrifício por parte dos soldados, várias pessoas morreram. Então tinha um rio ali e em frente ao rio eles fizeram uma grande batalha. E também teve uma grande tempestade nos dias da guerra. E muitos soldados da ONU também morreram ali, no meio daquele caos, no meio daquele rio. Então, porque vários inimigos atiravam bombas, tinha muitas pessoas que caíam na água e morriam. Mas um soldado norte-americano que estava presente, ele havia sofrido uma lesão e ele morreu. Mas antes de ele morrer, ele pediu uma coisa para sua esposa, que morava nos Estados Unidos. Ele falou, se tivesse pelo menos só uma ponte ali, muitas pessoas não teriam morrido. Então, porque não tinha uma ponte ali, então muitas pessoas morreram tentando passar o rio. Então ele falou, pediu para a esposa usar todos os bens que eles tinham para construir uma ponte ali na Coreia. Depois de alguns anos, a esposa dele, ouvindo o testamento do marido, realmente foi e construiu uma ponte ali. Realmente construiu uma ponte de madeira naquele tempo. Agora, aquela ponte agora foi muito bem feita, de concreto e tudo. E no meio tem os soldados da ONU. Realmente tem a escultura no meio a meio, as pinturas dos soldados feito de aço. Os soldados realmente da ONU indo avante, lutando, tomando chuva, para retratar como que foi a batalha na Guerra das Coreias. Então, a ONU, realmente nós podemos dizer que vários soldados da ONU que participaram naquele tempo para protegerem aquele país. Também para não somente proteger o país, mas para lutar contra os comunistas, para protegerem a liberdade. A ONU realmente, naquele tempo, reunia os soldados para lutarem pela liberdade. Realmente, muitas pessoas foram sacrificadas ali. Então, eu fiquei muito emocionado olhando aquilo. Realmente, o Evangelho foi pregado para nós. Foi construída uma ponte do Evangelho para nós. Isso quer dizer que agora esse Evangelho foi pregado para nós, para que muitas outras pessoas possam receber a salvação. Quantos servos do Senhor, eles morreram, foram sacrificados por conta do trabalho do diabo. Realmente nós pregamos o Evangelho. Realmente nós temos esse dever de continuar essa luta. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 1, realmente nós também temos a mesma luta. Em Filipenses capítulo 1, versículo 30, realmente nós também temos a mesma luta. Então, realmente nós somos aqueles que ouvimos e temos aprendido no Senhor. Então, realmente, nossa batalha não acabou ainda. Essa guerra que nós temos contra Satanás. Nesta guerra existe muito sofrimento, existe sacrifícios, existe a perca das vidas deles. Realmente, eu vendo esse formato, realmente para construir, para fundar esse país, realmente quantos coreanos, e não somente coreanos,
mas tantos filhos dos estrangeiros, jovens estrangeiros que vieram para sacrificar a sua vida nessa guerra. Então, realmente, nossa luta especial, nossa luta espiritual ainda não acabou. Então, realmente, nós olhamos para a nossa vida espiritual, o cristão ele está lutando uma guerra espiritual santa contra o diabo, lutando contra a concupiscência deste mundo, nós lutamos contra os espíritos malignos, realmente a nossa carne ainda que não foi mudada, nós estamos lutando contra as concupiscências do pecado, nós lutamos contra nós mesmos. Então nós precisamos lutar contra o pecado, contra o diabo, nós precisamos lutar contra todas essas coisas. Então, mas realmente nessa guerra que nós estamos, os soldados eles recebem um treinamento. E por que eles recebem um treinamento? Então, realmente receber um treinamento do exército não é algo fácil, é algo difícil. Você precisa lutar contra a morte, você luta contra os riscos, você luta contra as dificuldades, você se prepara para lutar contra os inimigos mais fortes do que você. Então, o Senhor, Ele nos chamou como bons soldados de Cristo, nos treinou, nos permite realmente as habilidades. Quando envia-se para o exército, realmente o soldado ele não está lá somente para ser treinado como soldado, mas ele recebe todos os equipamentos, as armas, e também todas as coisas necessárias para os soldados, realmente precisa ter o suporte. Quer dizer que o Senhor, Ele também está nos ofertando todas as coisas que nos é necessária. Então o Senhor, Ele luta junto conosco. Então nós precisamos pensar nessas coisas sempre. Então essa guerra ainda não acabou. E é por isso, realmente essa guerra santa que nós estamos lutando, realmente essa luta contra o mundo, essa luta contra o diabo, nós somos cristãos. Realmente temos o sofrimento, nós temos a dor, nós temos o sacrifício que precisamos fazer. E no meio disso, o Senhor Deus, Ele está trabalhando por nós. E é por isso que realmente Satanás, ele é o segundo mais sábio depois do Senhor. E ele também é o mais forte depois do Senhor. E é por isso que com as nossas próprias forças não podemos ganhar dele. Então, se nós olharmos Martinho Lutero também, ele quando lutou contra o grande poder da Igreja Católica, ele apostou sua vida para lutar. Então, Martinho Lutero, realmente se olharmos os cânticos também, ele disse, realmente chegou no tempo onde está realmente totalmente cheio do medo. Realmente está tentando devorar o santo, mas não tema, lute pela verdade. Então, se eu for depender somente da minha força, eu somente posso recuar. Mas um grande e forte general vem e luta por mim. Quem é ele? É Jesus Cristo. Então, com certeza há de vencer. Ou se nós olharmos Martinho Lutero de igual maneira, para nós também se aplica essa palavra. Se nós dependemos das nossas forças, nós não podemos vencer. Mas se nós dependemos do Senhor, realmente o Senhor ele luta conosco e nós podemos vencer. Então, de igual maneira, realmente o Senhor, Ele é o Criador, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é aquele que permanece junto conosco. E é por isso, então o Senhor, Ele nos posicionou realmente na vanguarda, na linha de frente para lutarmos contra este mundo, contra o diabo. Realmente o Senhor, Ele está vendo quão corajosamente, quão firmes nós estamos nessa luta. Então, como eu já preguei na semana passada, então nessa guerra contra o diabo, existem muitas dificuldades, perseguições. Se nós olharmos os apóstolos também no meio disso, realmente entre eles nós temos o apóstolo Paulo, aquele que estava na linha de frente mesmo, realmente lutando. Realmente se nós olharmos na Guerra das Coreias também, realmente quem é que vai lá na frente? Realmente o general, ele realmente aplica as estratégias, está ali atrás, formando as estratégias táticas e ele dá a ordem, se é para ir avante, se é para recuar, como é para fazer. Então, realmente, os soldados que estão esperando ali, eles vão para frente para lutarem.
E quem é a pessoa que acompanha os soldados para frente? É um dos oficiais. O oficial vai com a pistola na mão falando, para frente, avante, todos eles avançam. Então quando o oficial vai para frente, todos os outros soldados seguem. Então mesmo que seu parceiro, seu camarada realmente tomando tiros e eles caem no chão, morrem, passando sobre os cadáveres dos nossos soldados, os corpos dos nossos aliados. E vamos avante, avante, avante. Tem uma música assim também no exército coreano. Realmente nós conhecemos essa situação. E nós estamos destravando uma guerra dessas, porque o Senhor ele está ali na frente, realmente ordenando para nós irmos. E quem que está ali na linha de frente? São o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, conforme essa palavra que nós lemos. Realmente vocês sabem como o apóstolo Paulo lutou, né? Ele disse que está lutando uma luta espiritual. Ele realmente guardou a fé dele para lutar até o fim. Então, se nós olharmos este mundo, realmente quando você luta muito bem, você ganha uma medalha. Realmente, como que uma medalha pode ser um grande consolo? Pode ser que tenha algum benefício para os familiares. Mas uma pessoa disse que a medalha é como se fosse um pedaço de metal. Seja de ouro, seja de prata, seja do que seja feito. Então, realmente, essa grande glória que nos é dada, realmente não é uma coisa dessa. A glória que o Senhor nos permite é eterna. Então, para aquele que vence, realmente nós vencemos. O Senhor, ele nos posiciona no trono, realmente ao lado, na destra do Senhor, nós estamos sentados junto com Cristo ali, no meio da glória. O Senhor nos fará assentar nos céus. Então, nós estaremos assentados no trono junto com Deus. Então, o Senhor, ele permite a glória para aqueles que lutam essa luta fielmente. É por isso que essa coroa de glória realmente já está sendo esperada por mim. O santo juiz está aguardando por mim. Então, realmente, nós iremos receber isso quando acabar a guerra. Então, quando nós estamos na guerra e estamos lutando até o final, até a morte para poder vencer, realmente é diferente de uma pessoa que foi para a guerra, mas ficou com medo e fugiu, não é? Um desertor. Então, eu fico imaginando uma coisa dessas, realmente olhando para a nossa vida de fé, eu falo, se eu não fizer isso, o outro vai fazer por mim. Eu não quero evangelizar, mas o outro já está evangelizando, e o outro vai fazer por mim. Então, você ficar individualista, você pensando somente por você, você virar um oportunista. Então, é a mesma coisa que um desertor, imagine, não é mesmo? Então, os outros soldados estão derramando sangue, lutando. Então, como é que eu vou descansar? Então você é um desertor se você fugir, descansar. O Senhor, ele está nos vendo. Então é por isso que nós temos muitas dessas lutas. E se nós olharmos em Romanos capítulo 8, aparecem muitas lutas. E quais são essas lutas? Se nós olharmos o povo de Israel, quando eles foram resgatados do Egito, eles passaram através do Mar Vermelho e eles viveram durante 40 anos no deserto para serem treinados pelo Senhor e assim entraram na terra de Canaã. E eles entraram assim facilmente? Não, eles precisam entrar e lutar e vencer. Então na terra de Canaã haviam gigantes, 7 nações gigantes ali. Então Josué conduziu o povo de Israel e invadiu a terra de Canaã. E assim ele expulsou os 7 povos que estavam ali e tomou a terra para si. Então precisa lutar e vencer, porque Canaã é a imagem do reino dos céus. E também é mostrando como que o cristão precisa estar cheio do Espírito Santo. A vivência dos desertos é uma luta contra si mesmo. Você vai no deserto, vive só contra você mesmo, contra a sua própria carne. E após morrer todas as pessoas que vieram do Egito, que lembravam do Egito, agora todas as crianças, pessoas que nasceram no deserto, que agora são renovadas, as crianças novas, o que significa? Quer dizer que o homem antigo, o homem que via pela concupiscência da carne morreu. Agora dentro de mim existe o quê? A grande personalidade do Senhor. Eu como filho do Senhor. Eu sou uma pessoa treinada pelo Senhor. Então, realmente, o que significa essas pessoas? São as pessoas que estão cheias da plenitude do Espírito Santo. Agora você entra na terra de Canaã e você precisa tomar essa terra. O Senhor não está dando ali, você luta e luta novamente. Então, se nós olharmos aqui o apóstolo Paulo também.
Então ele disse que nós estamos lutando e nós iremos ser o quê? Vencedores. Aparece tudo aqui. Então depois vocês podem ver. Então nós estamos nesta guerra agora. Então essa guerra não acontece de forma natural. Então se nós olharmos aqui, se nós olharmos no versículo 31, tem a seguinte palavra. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quando eu olho esta palavra, eu fico vendo realmente, se Deus é para conosco, quem será contra nós? If God for us, who against us? Então quando eu olho aquilo que está em inglês, então você sente bem a pele mesmo. Realmente como? Se o Senhor é por nós. Se olhamos em Josué capítulo 23, versículo 10. Então o Senhor Deus, Ele peleja por vós. Então se o Senhor Deus é por nós, então o Senhor Deus, Ele está junto conosco, Ele está nos ajudando. Então quem será contra nós? Então, who against us? Então, quem é que vai ser contra nós? Então quando eu vejo essa palavra, eu ganho muitas forças. Então, um de vós realmente perseguirás a 1000. Como é que só um homem pode vencer 1000 pessoas? Porque Deus luta por ele. Então, Deus peleja por vós. Então, será que uma pessoa não vai conseguir lutar contra 10.000 se Deus é conosco? Então, quem será contra nós? E também, se olharmos o versículo 33. Então, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem é que os condena? Então, se nós olharmos isso, então, realmente quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo faz as pessoas pecarem e continuamente está intentando a vida das pessoas. Então, ele fala, nossa, vocês todas as coisas ruins, você pecou isso, aquilo, vocês todas as coisas ruins na sua vida. Então, Jó era justo, mas o diabo, ele foi diante do Senhor Deus e começou a acusar a vida de Jó. Então, ele é o acusador. Então, mas o Senhor Jesus, ele pagou todo o salário do pecado por nós. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, agora ele é a justiça, ele que nos justifica. Então, realmente, quem pode nos intentar a culpa? Quem pode nos condenar? Então, isso é bem incrível, não é? Então, o Senhor, ele pagou o salário do pecado para sempre. O Senhor, ele disse que nós não temos pecado. O Senhor está dizendo que eu não tenho mais pecado. Mas quem é que vai intentar culpa? Quem é que vai nos condenar? Então, realmente, nós estamos firmes diante do Senhor. Então, quem é que vai intentar a culpa contra nós? Quem é que nos condena? Então, nós precisamos ter uma certeza como esta. E também o Senhor, ele não morreu só por nós, mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou por nós. E agora ele está sentado à destra de Deus. E ele até agora está orando por nós. Então ele realmente acabou com nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E o Senhor Jesus, que subiu aos céus, ainda está sentado ao lado, à destra do Senhor Deus, orando por nós. Então quem vai ser contra nós? Quem é que vai nos condenar aqui? Então nós estamos na mão da graça do Senhor através de sua mão, através da sua ajuda. E se olharmos no versículo 35 também. Em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então quem nos separará do amor de Cristo? Então, se nós olharmos o Filho do Senhor Deus, o Filho unigênito, ele largou a glória de Deus. Ele é criador, ele tem a mesma posição que Deus, mas ele largou o seu lugar glorioso. E ele veio para este lugar onde é cheio do pecado, tão baixo, um mundo tão imundo. Então veio a este mundo e passou por todo o sofrimento que um homem pode receber. Ele foi sentenciado à morte como um pecador. Ele tomou bofetadas de pecadores, cuspiram em seu rosto, blasfemaram contra ele. E ele também foi torturado.
Ele foi açoitado. Ele teve que usar a coroa de espinhos na sua cabeça. Depois, Senhor Jesus que morreu crucificado na cruz. Por quê? Por conta de nós. Por conta do julgamento e maldição que todos nós merecemos, Ele recebeu por nós. Ele derramou seu sangue precioso para acabar com nossos pecados, para que nós jamais pudéssemos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. E assim o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E até hoje o Senhor, Ele está orando por nós. Então, quando nós imaginamos nessa graça do Senhor, quando nós pensamos no amor de Cristo, se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 32 também. Então, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Entregou para onde? Para a morte de cruz. Este é o amor do Senhor Deus. Então, o que este Deus Ele não nos daria? Então, por cremos neste amor, nós recebemos a salvação. Como em 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Então nós conhecemos e assim cremos. Então você precisa crer na graça do Senhor, quer dizer que é crer no amor. Você conhece e crê no amor de Deus, porque Deus é amor. É por isso que nós amamos ao Senhor também. Então o Senhor Jesus, Ele me amou e é por isso que eu amo também ao Senhor. O Senhor Jesus que veio a este mundo para me resgatar e morreu assim na cruz. E é por isso, se olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Então nós compreendemos, nós conhecemos esse amor do Senhor e nós cremos, nos tornamos escravos do amor do Senhor. Eu me tornei um escravo do amor do Senhor, estou sendo levado por este amor. Por conta deste amor, nós não amamos o mundo. Por conta deste amor, nós odiamos o pecado deste mundo. Por conta deste amor, nós obedecemos a palavra do nosso Senhor. Já que nós amamos o Senhor, quais as dificuldades que tenhamos nós podemos vencer. Então, por conta deste amor, nós podemos vencer a tentação do diabo. Então, quem nos cortará? Quem nos separará do amor de Deus? Então, neste amor de Cristo, então agora nós somos pessoas que estamos lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, dependendo do poder de Deus. Então, para lutar contra o diabo, então você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você estar cheio do Espírito Santo quer dizer que você precisa estar cheio da graça do amor do Senhor, pela palavra de Deus. Então quer dizer que você precisa estar cheio da personalidade do Senhor. Você precisa estar cheio da plenitude do Senhor dentro de si. E isso é encher do Espírito. Então, se você não encher-se do Espírito, o cristão não consegue viver uma vida correta, uma vida normal, não é? Eu já disse para vocês, viver a vida espiritual não é você ser especial, é você ser normal. Então, olhem só, uma pessoa está vivendo. Então, você nascer com uma pessoa, você receber uma educação correta, você viver com uma pessoa corretamente. Tem pessoas que vivem dessa maneira, mas também tem pessoas que vivem de forma anormal com pessoas. Eles vivem como animais, praticamente. Tem pessoas que vivem de forma anormais. Tem muito mais pessoas que vivem anormalmente do que pessoas que vivem normalmente. Não é mesmo? Então, mas agora as pessoas acham que o anormal é o normal. Porque no mundo a maioria sempre decide, não é? Então, antigamente eu ouvi uma história que tinha um bairro onde só tinha macacos de um olho só. E vem um macaco de 2 olhos lá e todos os outros macacos começaram a zombar falando: ele é deficiente, é por isso que ele arrancou o olho dele. Então por que ele arrancou o olho dele? Quem é o deficiente aqui? Então nós como cristãos, se nós formos viver de forma correta, nós todos, mesmo que o mundo
começa a nos odiar, o mundo ele nos condena e nós podemos achar que o mundo parece que é algo perdido. Quem é o burro? Quem é a pessoa louca? Quem é que está errado neste mundo? Então vamos ver por fim o que vai acontecer. E é por isso, nós precisamos desejar viver uma vida normal de um cristão. Falando de outra maneira, estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que possa viver uma vida normal. Seja mentalmente, tem pessoas que não são normais. Carnalmente, tem pessoas que não são normais também. Então, se é uma pessoa fica andando de um lado para o outro, vagando, parecendo uma pessoa perambulando, perdida. Então, realmente, nós na carne, pode ser que nós sejamos fracos, mas espiritualmente nós precisamos ter uma decisão firme dentro do nosso coração. Uma pessoa que é firme em espírito. Então, o que significa você estar cheio espiritualmente? Firme espiritualmente. Então, quer dizer que você agora está decidido para um único objetivo. Você tem um olhar fixo para aquilo. Você não olha para os outros cantos. Então, não importa o que está acontecendo, você só vai para frente. A vida de fé nos diz. Então, em algum momento você fala, eu vou ver do jeito que eu quero, outras horas eu vou ver do jeito que me agrada. Então, você vai para o Senhor, volta para o Senhor. Então, será que o que o Senhor vai dizer dessa maneira? Então, realmente, quando é que você vai acordar? Quando é que você vai viver diante do Senhor? Então, vocês acham que realmente o Senhor ele não vai estar preocupado? Ele vai estar olhando para nós. Então, realmente, se você recebe a salvação, você precisa pensar que você precisa crescer. Mas tem pessoas que falam, eu recebi a salvação faz muito tempo, então eu já estou bem. E é por isso. Então, quem é que nos separará do amor de Cristo? Por quê? Então, o diabo ele quer roubar o amor de Cristo de nós. Ele sempre está criando contendas contra o Senhor. É por isso que se olharmos em 2 Coríntios capítulo 11 também, versículo 2, o apóstolo Paulo já havia dito para todos. Então, vós realmente precisais preparar-vos para um único marido que é Cristo, um único noivo. Então, realmente, os cristãos, eles são como noivas, precisam ser limpos, puros diante do Senhor. Então, você precisa estar puro diante do Senhor Deus, porque nós antes éramos pecadores, sujos, imundos diante do Senhor, mas somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus e todos os dias vamos melhorando e mudando. Como em Apocalipse já disse. Realmente, quando nós estivermos diante das bodas do Cordeiro, nós precisamos estar vestidos da veste do linho fino, branco. Então, nós precisamos estar preparados para entrarmos nesse casamento do Senhor. Então, um tempo atrás, parecia que é um filme feito dos Estados Unidos, era chamado Bodas de Caná. Então, até agora deve ser possível você assistir esse filme. Então, eu vi esse filme. Então, eu achei que eram as bodas de Caná da Galileia. Então, bodas era, mas ali era mais um noivado. Então, depois que você faz o noivado, você já está prometido que você vai se casar com essa pessoa. Então nós temos o vestido que a noiva veste, não é? Uma roupa toda limpa que elas vestem. Então, a data do casamento, então como o Senhor Jesus já disse, o filho não sabe, o anjo não sabe, somente o pai o sabe. Então, falando de hoje em dia, é somente o sogro que sabe. O pai da família que sabe. Então, somente o pai do noivo que sabe. Realmente, Jesus não sabe, o anjo não sabe, nem o Senhor Jesus disse. Eu não sei se é hoje, se é amanhã. É por isso que todos os dias a noiva precisa estar vestida do seu vestido para falar, vamos ter a entrada da noiva. Então, ela já está preparada para ir, porque não sabe quando é. Então, nós precisamos estar com o coração preparado para encontrarmos com o Senhor, não importa quando seja. Não é só quando eu quero. Então, sempre você precisa estar limpo, sempre precisa estar arrumado. E é por isso. Estamos em Mateus capítulo 25. Está chegando no meio da noite. Então, disse, veja é o noivo.
Então as pessoas precisam se levantar e vão se encontrar com o noivo, não é? E é por isso que o apóstolo Paulo disse para nós sermos realmente como noivos puras, guardadas para um único noivo. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora já está no noivado. Então o dia do casamento não se sabe quando é, realmente. É o Senhor Deus que decide. Então nós esperamos por esse dia, todos os dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas então o apóstolo Paulo disse, como a serpente tem realmente enganado a Eva, então a serpente enganou a Eva e fez com que ela comesse do fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. E assim ela deu para o seu marido Adão, e ambos foram corrompidos, e assim eles perderam, se tornaram inimigos diante do Senhor Deus, perderam o amor de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden, foram amaldiçoados diante do Senhor. Esse é o trabalho do diabo. Assim como a serpente enganou a Eva, está até hoje nos enganando vivos. Então ele quer realmente nos tirar dessa pureza, dessa limpeza, e ele quer que nós realmente nos corrompamos. Então realmente ele não pode mais nos mandar para o inferno, acabar com as nossas vidas em si, mas ele pode realmente tentar acabar com a nossa pureza. Ele pode tentar estragar o nosso preparo como noivas. Então, porque o cristão realmente ele precisa estar limpo, puro, mas realmente o Senhor ele se preocupa que vá para o mundo se corromper. E é por isso que o diabo, ele sempre faz você desconfiar do amor do Senhor Deus, você amar o mundo. Então, realmente sempre cria inimizade contra o Senhor Deus. Mas o apóstolo Paulo disse, quem nos separará do amor de Cristo? Isso é o normal. Então, você acha que eu vou ouvir as suas palavras, diabo? Então, realmente é o Senhor que eu amo. Então, quanto que este Senhor, ele me ama? Então, realmente pode existir algo que eu ame mais do que o Senhor neste mundo? Então, realmente falando de outro, realmente deixa de piada. Então, você precisa vencer em um único momento. Não pode ficar ali, sem forças, perdido. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, até realmente mulheres adúlteras. Realmente não vezes que a concupiscência deste mundo faz inimizade com Deus. Realmente Cristo, realmente ele habita em nós. O Senhor, ele permitiu o Espírito Santo para habitar em nós. Será que essa palavra foi dita em vão? Realmente esse Espírito Santo, ele veio para dentro de mim. Então, se eu amo mais outras coisas do que ao Senhor, nós não sabemos quanto o Senhor, ele sente inveja. Então, não sabeis que realmente as coisas deste mundo se tornam inimizade contra Deus? Ele está dizendo isso para os cristãos, os salvos. Então, se nosso amor que nós temos para com o Senhor, nós não podemos perder nem um pouco. Nós não podemos ser tentados para este mundo. Nós não podemos perder o nosso coração para as coisas do mundo. O Senhor, ele preparou o presente para nós. O Senhor ele deseja receber o nosso amor, porque ele nos ama. E é por isso que quem nos separará do amor de Cristo? Isso olhamos em Romanos capítulo 8 novamente, versículo 36. Ele fala, realmente o diabo ele está tentando acabar, cortar-nos do amor de Cristo. Então, existe a tentação, existe realmente a perseguição. E o que é isso? Primeiro, a tribulação. Então, se nós olharmos o apóstolo Paulo enquanto ele estava pregando o Evangelho, realmente quantas perseguições, sofrimentos ele passou. Se olharmos em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo passou por diversas tribulações. É inimaginável. E os irmãos das igrejas iniciais, como eram? Então, através da fé, receberam muitas perseguições. Passaram por dificuldades, sofrimentos.
E os irmãos da igreja de Roma que receberam essa carta de Roma, realmente naquele tempo o imperador Nero mandava todos os cristãos serem capturados, serem sentenciados à morte, serem queimados vivos. Eram crucificados também. E eles colocavam eles realmente no Coliseu e botavam para os leões caçarem as pessoas. Vocês já viram os filmes dos cristãos, não é? Então isso não é algo criado, algo inventado. Isso são fatos reais que foram criados como filme. Então, na realidade foi dessa maneira. Então você realmente, eles pegavam as pessoas, penduravam no meio do madeiro, amarravam as pessoas, jogavam óleo em cima e depois transformavam essa pessoa numa tocha, que incendiava ela viva. No tempo do rei Nero. Então, o imperador Nero realmente matava as pessoas vivas. Matava-as queimadas vivas. Realmente não sei quanto realmente foi um massacre que aconteceu. Realmente muitas pessoas morreram naquele tempo, mas até o fim viveram pelo evangelho, guardaram a sua fé diante do Senhor. Então ele não se sujeitou de nenhuma maneira a essas palavras, ao ambiente deste mundo. Se nós olharmos o apóstolo Paulo, qual o tipo de tribulação, qual o tipo de dor, sofrimento que nós tenhamos. Então realmente já foi dito que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então ele já realmente disse de forma direta, realmente quem pode nos cortar do amor de Cristo? Então seja a tribulação, a angústia ou a perseguição, realmente não tem como. Realmente essas coisas não afligem a nossa vida. Agora, se nós olharmos para os cristãos, realmente tinham pessoas que pegavam e falavam, só você dizer que não acredita em Cristo que a gente te solta. Então naquele tempo, eles realmente receberam a salvação, eles realmente tiveram certeza sobre a salvação diante do Senhor Deus. Então agora, pela graça do Senhor, para a glória do Senhor. Então realmente vocês acham que vamos ter medo desse perigo, da perseguição, da tribulação deste mundo? Não, não é. Então realmente pegando as pessoas e colocando no meio do campo, no meio do Coliseu, soltando vários leões para caçar as pessoas. Então rasgam aquelas pessoas vivas, inteiras. Então realmente Daniel, ele foi protegido desde a barriga do leão diante do Senhor Deus. Mas também o Senhor, ele permite para que o leão devore, mate as pessoas, os cristãos também. Então por quê? Realmente tem pessoas que morrem sendo rasgados, louvando diante do Senhor. Tem pessoas que morrem sendo incendiadas, louvando a palavra do Senhor. Então realmente através de um sofrimento, nós já sabemos que agora, quando acabar esse sofrimento, nós teremos uma grande glória diante do Senhor Deus. Nós não temos mais medo. Então, o Senhor realmente que nos ama, o Senhor que realmente morreu por nós, o Senhor que sofre por nós. Então, se nós pensarmos nesse amor que o Senhor nos tem permitido, então realmente nós estamos sofrendo em carne, isso não é nada. Olhem para o Senhor Deus. Olhem quanto que nós estamos amando ao Senhor. Então, como que realmente estamos guardando a grande fé que nós recebemos diante do Senhor? O Senhor, ele deseja isso de nós. Então, realmente, diante da morte, sermos firmes. Então, se nós olharmos uma morte pelo Senhor Jesus, é o que o Senhor Deus mais se agrada. Então, se nós morrermos com Cristo, nós viveremos por Cristo. Então, se nós perseverarmos por Cristo, nós seremos galardoados com Cristo. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Então, pelo amor do Senhor Jesus, nós vivemos pelo Senhor. E mesmo se morremos, morremos pelo Senhor.
Então, eu viver é para Cristo. Eu morrer também é realmente promissório para o Senhor Deus. Então, se é para viver é pelo Senhor, se é para morrer é pelo Senhor. Viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, uma pessoa preparada para morrer pelo Senhor é uma pessoa que pode viver de forma correta pelo Senhor. E uma pessoa que vive corretamente pelo Senhor tem a dignidade para morrer pelo Senhor. Uma pessoa que teme morrer pelo Senhor não consegue viver de forma corajosa pelo Senhor. Porque é uma pessoa oportunista, uma pessoa que tem medo de morrer, ele finge que é patriota, mas quando acontece uma guerra, ele é um desertor. Ele fala que ama o seu país, que quer viver pelo seu país, mas quem que vai ser enganado por ele? Então, quem consegue morrer pelo país pode viver pelo país. Quem morre pelo Senhor pode viver pelo Senhor. E quem vive pelo Senhor realmente é capaz de morrer pelo Senhor. O Senhor sabe muito bem sobre isso. Então, vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Então, olhando para o Coliseu, os cristãos antigamente que lutaram contra os leões, os cristãos que foram sentenciados à morte pegando fogo. Então, vamos ver Salmos 22. Vamos ver a palavra de Salmos 22. Salmos 22, versículo 12. Versículo 12 e 13 eu irei ler. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Então, há 1000 anos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus, Davi já viu que o Senhor Jesus iria ser crucificado. E como que ele representa isso? Ele representa a imagem do Senhor Jesus. Muitos touros me cercaram. Então, quer dizer que muitos dos judeus, líderes dos judeus, os romanos iriam crucificar o Senhor Jesus, fazendo com que ele sofra. Então, fortes touros de Bazã me rodearam. Quer dizer que eles vieram, bateram sobre o Senhor e abriram contra mim suas bocas, com um leão que despedaça e ruge. Leões que abrem a boca, rugem e rasgam por completo. Então, está mostrando que o Senhor Jesus ia ser ferido, totalmente avançado para que fosse crucificado na cruz, totalmente morto daquele jeito. Então, realmente, o Senhor Jesus, para nos salvar, esse Senhor para nos salvar, e nós por Ele, será que assim acaba? Então, realmente, olhe bem. Antigamente, as pessoas, quando acreditavam no Senhor Jesus, eles realmente iam e torturavam a pessoa, não só matavam, eles pegavam e rasgavam, tiravam a pele da pessoa. Então, como que era tão sofrido isso? É pior que a morte, rasgava a pele para matar essa pessoa. Então, realmente, o que eles diziam? Você pode tirar essa pele do pecado de mim, mas dessa carnal, mas o Senhor, Ele está me revestindo com as vestes espirituais. Se olharmos em Hebreus capítulo 11, nós podemos ver que uma pessoa, para ter uma melhor ressurreição, a melhor reencarnação diante do Senhor, ele realmente se esforça ao máximo, ele não foge da sentença gigante que está na diante dele. Ele fala, me matem, podem me matar, me torturando, podem me rasgar, podem me queimar, porque esse sofrimento é temporário. Comparado à glória eterna que iremos receber, isso não é nada. Então, isso é algo especial ou isso é algo normal? Vocês têm capacidade para fazer isso? Então, eu gostaria de passar sobre isso. Então, vocês... será que está bem vocês sofrerem isso? Então, nós não sabemos se futuramente teremos uma chance dessas. Então, se olharmos para o diabo, realmente ele soltou vários demônios, monstros que são como leões rugindo, vindo para cima de nós. Nós precisamos lutar contra esses monstros e vencer. E é por isso que o primeiro monstro que o diabo ele deixou à solta é a tribulação. Então, a tribulação, ele provém do ambiente, ele provém das coisas externas, quer dizer que pode ser uma doença. Também aparece a angústia.
Em alguns momentos pode ser que um amado, um familiar seu morra e parta deste mundo. Olhando para o apóstolo Paulo, como ele sofreu tanto. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 11. Segundo Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos das minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Então, olhem só isso. Se olharmos para todo o sofrimento que o apóstolo Paulo sofreu, então, quem é o servo de Cristo aqui? Como que o servo de Cristo pode viver desse jeito? O apóstolo Paulo está dizendo, eu sofri dessa maneira, eu fui servo de Cristo dessa maneira. E como que vocês estão dando desculpas até agora? Então, eu não sei se vocês irão entender o que estou dizendo. Mas eu, como servo de Cristo, vocês sabem o que eu fiz? Eu realmente me esforcei bastante. Então, o apóstolo Paulo, ele não foi somente recebendo glórias e partiu. O apóstolo Paulo recebeu muita dor. Apanhou diversas vezes, foi torturado. Não tem nem como contar quantas vezes ele realmente foi açoitado. Várias vezes ele quase morreu. Ele recebeu 5 quarentenas de açoites. Então, 5 quarentenas de açoites, menos um. Então, isso quer dizer que realmente eles desprezaram tanto bater então 5 açoites, é porque tiraram uma. Então, realmente ele tomou 5 vezes. 3 vezes realmente foi açoitado com varas. Vocês sabem o que é apanhar com a vara? Realmente é perigosíssimo uma coisa dessa, porque se você tomar uma errada, você pode morrer. Então, uma vez ele estava pregando, os judeus vieram e bateram nele, ele quase morreu. E simplesmente jogaram ele depois de apedrejarem, mas ele voltou para pregar o evangelho. Então, vocês acham que é fácil assim? Então, ele foi lá para os dois, junto com os irmãos e irmãs, e começou a pregar o evangelho, falando, para nós entrarmos no reino do Senhor Deus, nós precisamos passar por diversas dificuldades, vários sofrimentos, olhem para mim. Para nós entrarmos no reino do Senhor Deus, nós precisamos passar por vários sofrimentos. E também, então ele sofreu 3 naufrágios. E 1 noite e 1 dia passei no abismo. Então ele deve ter achado que ia morrer nesse naufrágio. Eu tive muitas viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de nação, em perigos de gentios, de cidade, deserto, mar, falsos irmãos. Então, quantos perigos que existem? Se o Senhor Deus não tivesse segurado, ele já teria morrido faz tempo. Ele ter ficado vivo, pregou, ficou vivo, pregou, ficou vivo, pregou. E por fim ele foi em Roma para pregar o evangelho e foi decapitado. Então eu pensava antes, por que Deus não ajudou ele? Ele sofreu tanto, deixou ele realmente ser torturado, ficou aprisionado no meio do abismo, realmente.
Mas o que o Senhor disse? Pedro, ser firme. Realmente vá pregar o evangelho até Roma. Então deixa o apóstolo Paulo apanhar tudo por completo, depois no fim vem. Então, o Senhor poderia ter deixado ele não ser preso, poderia ter deixado ele não ser apedrejado, poderia ter protegido para que ele não fosse açoitado. Mas deixou ele. Então, o Tiago foi para a mesma prisão, mas ele foi decapitado. Pedro foi aprisionado, mas o Senhor tirou ele de lá. Então, às vezes o Senhor, ele deixa na prisão para morrer, às vezes o Senhor, ele resgata. Então, tudo é conforme a vontade de Deus. Então, todo o sofrimento que você recebe por Cristo, esse sofrimento o Senhor quer mostrar como nós podemos vencer essas dificuldades. É um exemplo. Se nós olharmos o Senhor Jesus também, ele realmente sujeitou a vontade do Senhor Deus. E por isso que todas as pessoas que vão ser sujeitas à sua palavra, o Senhor se tornou um exemplo. Todo esse sofrimento e tribulação que nós recebemos é algo muito bom. Por que será? Se olharmos em Jó capítulo 23, versículo 13 também. Então, o Senhor, após me treinar, eu realmente sairei como ouro. Então, se o Senhor, ele me prova pelo fogo. Com 1 Pedro, o Senhor disse que quando nós passamos por diversas dificuldades, podemos que nós nos preocupemos, mas realmente nós precisamos nos alegrar diante do Senhor. As dificuldades que nós temos espiritualmente é algo só mais precioso diante do Senhor, porque para a manifestação de Cristo, isso vai se tornar realmente um elogio, a glória e o galardão diante do Senhor. Nós vamos ser provados pelo fogo. Então, o ouro, ele não é ouro puro desde o início. Então, quando eles mineram o minério de ouro, eles colocam no fogo, nas chamas, e vão derretendo por completo. Fazem toda a fusão do ouro. E depois de derreterem por completo, tiram todas as impurezas do ouro. E assim sobra somente aquele ouro maciço. Então por que o Senhor ele nos permite o sofrimento, nos permite a tribulação? Porque dentro de nós, todas as desobediências, todas as impurezas precisam ser apagadas. Nós precisamos tornar um ouro puro. Algo mais precioso do que o ouro puro, para que nós tenhamos uma fé mais preciosa, para que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem vergonha. O Senhor ele disse que nos faria dessa maneira. Então, uma pessoa que não gosta do sofrimento não gosta de glória. Então, realmente, sofrimento é algo bom. Dentro da igreja também, quando nós estamos dentro do sofrimento, realmente todos os hipócritas eles são expulsos, todas as impurezas são deixadas para trás. Então sobra somente o ouro puro, o cristão verdadeiro. Se olharmos dentro da igreja, a história da igreja, quando está pacífico, quando está em paz, vem os falsos querendo fazer a festa. Mas quando vem a dificuldade para dentro da igreja, todos os falsos vão embora, todos os hipócritas partem da igreja. Somente os verdadeiros restam. Então, quando é provado pelo fogo, todas as impurezas elas desaparecem. Todas as coisas ruins saem. Somente resta o ouro puro. Quando nós temos a dificuldade, o sofrimento, todas as coisas ruins elas partem, somente resta o verdadeiro. Para nós, pessoalmente também, a igreja em si também. Então, como o sofrimento é algo tão bom? E é por isso, se olharmos em Jó também, então Jó também venceu realmente esse sofrimento. E é por isso, e por fim Jó, ao vencer de todo esse sofrimento, essa tribulação, ele disse, realmente serei provado pelo fogo e sairei como ouro. Então, realmente, o Senhor, ele me treina, o Senhor nos prova para que nós possamos ter uma fé tão preciosa, importante como o ouro. Vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Realmente, mesmo nas tribulações, nós os gloriamos.
Porque sabendo que a tribulação produz a paciência quer dizer que a nossa fé é treinada, isso é a paciência. Realmente quando nós estamos na tribulação, a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. Então quando nós temos essa esperança para podermos entrar no reino dos céus de forma bem mais nítida. Uma pessoa que não tem experiência, não tem esperança, não consegue vencer este pecado. Não consegue vencer este mundo, não consegue vencer as tribulações. E é por isso o Senhor Deus, Ele nos faz vencer todas essas dificuldades. O Senhor, Ele nos treina em fé. Então, como que realmente a nossa fé é verdadeira diante do Senhor? O Senhor, Ele irá confirmar conosco depois. E também toda a tribulação. Então, se nós olharmos a tribulação, nós olhamos carnalmente todo o ambiente, as coisas do mundo. Então, aqui na Bíblia ele fala sobre, depois da tribulação, ele fala sobre a angústia, né, que vem dos meios exteriores, mas a angústia é o interior. Quer dizer que a dificuldade dentro do meu coração, a tristeza, tem um sofrimento dentro de mim, pode ser que por hora eu perca a esperança de viver. Eu passo por uma dificuldade, por um tormento mental. Mas mesmo na angústia, o Senhor, Ele nos ajuda para que possamos vencer. Os discípulos, ao sofrerem o naufrágio, o barco está para ser virado e cair no meio da água, sofrer o naufrágio, mas o Senhor foi e os resgatou. Apareceu no meio da noite. O Senhor Jesus apareceu no meio da noite, à frente dos discípulos e disse, realmente não temam. Então, porque toda essa tribulação, essa angústia que nós temos agora, essa tempestade que nós encontramos quando nós estamos desesperados, o Senhor Jesus, Ele aparece ali no meio e diz, não temam, eu estou convosco, então eu os protegerei. Ele irá nos dizer dessa maneira. Então, se olharmos aqui, realmente isso, a angústia também nós precisamos vencer. É por isso que em certos momentos, o Senhor, Ele pode acalmar o nosso coração, como se acalma a tempestade. Também a tribulação, a angústia. Então vamos ler Romanos capítulo 8 novamente. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome. Então se olharmos agora, perseguição. Os cristãos, uma coisa que eles precisam estar preparados é que existe a perseguição, existe tribulação também. Então o Senhor Jesus disse dessa maneira, em João capítulo 6, versículo 33, ele disse realmente, mesmo que vocês sejam perseguidos, realmente ser firmes, porque eu já venci o mundo. Então mesmo que realmente sejamos perseguidos, o Senhor Jesus ele já venceu este mundo. Então realmente nós precisamos, mesmo passando por essas perseguições, nós precisamos ser firmes, porque o Senhor ele já venceu este mundo. Então conforme essa palavra, o Senhor Jesus que já venceu este mundo, Ele está conosco. Então, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição. Então, se pensamos em perseguição, é algo que o cristão necessariamente precisa receber. Se olharmos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele fala, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, realmente, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue se queremos viver pelo Senhor. Então, o mundo fala, para de fingir que você é bonzinho e te persegue. É estranho. Então, o cristão, se ele quiser viver de forma justa, de forma pura, você passa por todas as perseguições, por todas as palavras ruins, malignas. Eles te perseguem. Mas então, será que a perseguição pode derrubar a nossa fé? Se olharmos em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus disse, sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, se nós olharmos na história das igrejas, realmente quantas igrejas já sofreram pelo Senhor, mas nenhuma foi derrubada, porque está firmado sobre a rocha do Senhor. Então, o Senhor Jesus ele nos formou sobre a rocha.
nós realmente, mesmo que seja perseguição, seja tribulação, seja fome, seja espada, qualquer coisa que seja, não tem como roubar esse amor que nós temos do Senhor. Então isto é fé. Se olharmos em Atos capítulo 8 também, já quando Estevão estava pregando o evangelho e morreu apedrejado. Então houve uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Todos os apóstolos se espalharam por vários lugares. Vocês acham que eles se espalharam porque eles estavam com medo de morrer? Não, o Senhor Deus quis dizer. Por que vocês estão somente em Jerusalém? Precisam ir para a Judéia, ir para Samaria, pregar o evangelho em todo mundo. É por isso que os espalhou. Os cristãos, eles vinham escondidos porque estavam com medo de morrer? Não, eles se espalharam por vários lugares para pregar o evangelho continuamente. Então, em todos os lugares que eles estão pregando o evangelho. Então, realmente, se nós falamos de hoje em dia, todos os irmãos e irmãs que estão aqui, todos eles se tornavam pregadores. Em todos os lugares que eles fossem. Eles tinham tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada para fortalecer a nossa fé, para que nós pudéssemos pregar o evangelho de forma mais firme e constante. Então, se nós olharmos, aqui aparece tribulação, angústia, ou a perseguição, e qual é o próximo? Ou a fome. Ele fala, a fome. O que é a fome? É você passar fome mesmo. Em Jerusalém também teve uma grande fome, muitas pessoas passaram por dificuldades. E através disso, as igrejas dos gentios, eles mandaram vários fornecimentos, auxílio para igrejas de Jerusalém. Então, se nós olharmos a igreja dos judeus e a igreja dos gentios, eles aprenderam a amar um ao outro, mesmo sendo diferentes. Então quer dizer que pela fé em Cristo eles se tornaram pobres, pela fé em Cristo passaram fome, eles ficaram nus. E em alguns certos momentos, quando falavam que você acreditava no Senhor Jesus, tiravam toda a sua roupa e te faziam passar vergonha. Usavam todas as maneiras possíveis para realmente atrapalhar, para castigar os cristãos. Eles matavam os cristãos, tiravam a roupa, a nudez. Mas mesmo assim, eles não se sujeitaram. Então, vamos procurar a palavra de 2 Coríntios, capítulo 11 também. Capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Se nós olharmos o apóstolo Paulo, ele passou por tantos sofrimentos, tantas tribulações, e não somente isso, em trabalhos, fadiga, em vigílias. Então, o que significa isso? Em fome e sede, quer dizer que não conseguiu comer, jejum, em jejum muitas vezes. Então, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então, enquanto nós vivemos a vida de fé, realmente, quantos tipos de perseguições nós já sofremos? Por causa da fé, será que nós deixamos de comer? Será que ficamos nus? Será que não conseguimos dormir? Em alguma vez na vida vocês passaram por isso? Então, se nós olharmos os santos que foram adiante, na frente de nós, eles sofreram tanto pelo Senhor, mas eles guardaram a fé pelo Senhor. Não tiveram a mudança de sua fé, então realmente nenhum deles se desemparou diante do Senhor. Todos eles estavam firmes, mas se nós cristãos olharmos para nós agora, qualquer dificuldade nós caímos. Não podemos ser assim. Então, como isso é algo muito vergonhoso? Então, realmente nós temos alguma fé. Nós tivemos algum sofrimento, nós tivemos alguma perseguição, alguma tribulação, alguma angústia, fome, nudez, espada. A nossa fé realmente precisa estar como? Realmente precisa estar firme, não se perder. Tem tantos irmãos que se perdem, que fogem. Então realmente a fé precisa estar correta. Precisa mostrar isso diante do Senhor. Então, os santos que foram adiante, realmente eles passaram por várias dificuldades,
guardar a fé para pregarem o Evangelho. Então, realmente, você pregar o Evangelho neste mundo, realmente vem um pouquinho de dificuldade, você cai. Não pode ser assim. Então, não podemos ser assim. Então, se olharmos ao apóstolo Paulo, então, em Romanos, capítulo 8, então, versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, nós vamos para a morte. Nós somos como ovelhas para o matadouro. Então, quantas dificuldades nós passamos, quantos sofrimentos nós já passamos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quer dizer que todas essas coisas, todas as situações, não é você vencer uma coisa ou perder outra. Quer dizer que todas essas coisas, todas essas 7 coisas, no meio de toda essa dificuldade, em todas essas dificuldades, em todas essas coisas, quer dizer que pelo Senhor que nos amou, por aquele que nos amou, nós seremos aqui vencedores. Então nós precisamos orar pelo Senhor. Então porque o Senhor Ele estará conosco, o Senhor Ele vive por nós. Então realmente nós seremos mais do que vencedores. Quer dizer que sobra. Nós vencemos e ainda sobra. Quer dizer que nós ganhamos uma vitória gloriosa. Então como isso é uma palavra realmente encantadora, não é? Realmente um formato verdadeiro do cristão. O verdadeiro cristão, realmente ele, quando se depara com a dificuldade, com a tribulação, ele realmente demonstra o seu verdadeiro valor. Se nós olharmos o Covid também, se olharmos os antigos cristãos, o sofrimento que eles passavam é incomparável. Mas mesmo no meio disso, ou mesmo no meio dessa dificuldade toda, realmente a fé diante do Senhor realmente não tem mudança. Realmente acredito que tem como vencer de uma maior tribulação, uma maior dificuldade. Eu acredito dessa maneira. Então, se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo também já havia dito. Realmente eu lutei uma luta realmente espiritual para ganhar a vida eterna. Então, a nossa vida de fé é uma luta espiritual. E depois irmos lá conquistar a vida eterna. Não é porque que vamos ganhar a vida eterna por fazermos isso. É quer dizer que é para vivermos com pessoas que têm a vida eterna. Então nós precisamos demonstrar a nossa vida eterna para as pessoas. Porque nós somos pessoas que já temos a vida eterna. Nós somos diferentes das pessoas deste mundo. Não passar dificuldades, passar sofrimento nessa terra não é nada. O Senhor Jesus, olha quanto sofrimento que Ele passou. Olha quantos irmãos cristãos que foram na nossa frente. Eles já morreram, sofreram tantos apóstolos também. Essa dificuldade que estamos passando agora não é nada. Vocês têm medo da morte? Nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 4 também. Realmente a tribulação que nós estamos recebendo agora é para uma glória maior diante do Senhor. Então todos os prêmios, a mérito, a honra, a glória que temos na terra é temporário, é passageiro. As coisas deste mundo são passageiras. O sofrimento que recebemos, a tribulação, a angústia, é algo leve, é algo pequeno. É algo muito pequeno. Mas essas coisas realmente são para as coisas bem grandes, para as coisas eternas, para a glória dos céus. É por isso que nós sofremos sofrimento aqui nessa terra para recebermos a glória com o Senhor. Então nós vivemos para a glória que está logo na nossa frente, para a vida eterna, para a nossa vida que está por vir. É por isso que nós podemos fazer. As coisas que são visíveis são temporárias, as coisas invisíveis são para sempre. Todas as coisas que nós podemos ver com nossos olhos, realmente são coisas passageiras. As coisas bonitas deste mundo são coisas temporárias. A glória deste mundo, o poder é nada, é temporário. Realmente o sofrimento que o cristão passa também é temporário. Então nós temos a vida eterna, nós temos a glória dos céus nos aguardando. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Nós temos Cânticos, logo depois de Eclesiastes temos Cânticos capítulo 8.
Logo depois de Eclesiastes temos Cânticos. Cânticos capítulo 8, versículo 7. Versículo 7, vamos ler todos silenciosamente. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, todas essas coisas. O que é isso? O amor do Senhor. Então, quer dizer que realmente esse amor do Senhor não pode ser afogado. Realmente, mesmo que venha muita água, mesmo que seja um dilúvio, não tem como apagar este fogo do amor do Senhor. Não tem como. Não tem como afogá-lo. Então, mesmo que seja dessa maneira. Então, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, vamos pensar que uma pessoa ama o próximo. Vamos pensar que um homem ama uma mulher. Então, vamos pensar que um rico, ele foi e trouxe muito dinheiro. E vai e está tentando, persuadindo a esposa daquela pessoa. Falando, nossa, se você viver comigo, eu vou te dar tudo isso, aquilo. Então, porque um homem rico, ele viu para a mulher, ele gostou muito. Então, eu já contei essa história para vocês, não é? Antigamente. Então, ele realmente pensou, eu preciso receber a autorização do marido. Então, ele falou, olha, eu gostei bastante da sua esposa, eu gosto muito dela. Então, mas sem a sua decisão, eu não tenho como fazer isso. Então, eu vou te dar 50 milhões de reais. Então, o homem começa a pensar, nossa, 50 milhões parece tão bom. Ele fala, minha esposa também acho que é bom viver com esse rico. Então ele recebeu 50 milhões e deu à esposa. E a esposa foi se casar com aquele rico. Tá, que fala que é verdade, mas eu não sei, acho que não é. Tá, algumas pessoas falam, só não precisava dar 50 milhões, só 40 mil já bastava. É algo engraçado, não é? Então, uma pessoa que quer vender, outra pessoa que quer comprar e o outro que ainda é vendida. É engraçado uma coisa dessa. Realmente, o amor do homem pode ser que seja assim, instável, mas o amor do Senhor Deus não é assim. Mesmo que você dê todos os seus bens para ter este amor, certamente o desprezariam. Realmente esse amor que não pode ser afogado nem pelos rios. Será que podem roubar esse amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então nós agora, realmente a nossa vivência de cristão, o que será isso? Realmente nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, ouvir a palavra, para vencermos essa batalha espiritual. Para que o Senhor que está por vir, realmente está tão próximo, para que nós possamos estar estáveis, firmes diante do Senhor. E para isso, que nós possamos guardar a nossa fé, guardar o amor do Senhor. Como o Senhor nos amou, que nós possamos amar ao Senhor. Que até o último momento nós possamos estar dentro da palavra do Senhor Deus, vivendo de forma corajosa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a sua misericórdia enquanto nós estávamos no meio do pecado e dos delitos deste mundo. O Senhor Jesus derramou seu sangue precioso por nós, para que nós pudéssemos ser salvos e assim ganhar a esperança gloriosa e eterna diante do Senhor Deus. Senhor Deus Pai, enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos diversas perseguições, sofrimentos, tribulações na terra. Mas dentro do amor que o Senhor nos amou, através do grande amor que o Senhor tem nos permitido, nós possamos vencer essa tribulação, essa perseguição, e assim possamos viver diante do Senhor Deus pela sua graça. Senhor, nós ainda somos muito fracos. Que o Senhor possa permitir essa graça para nós. Que o Senhor possa nos sustentar através da mão de graça, de piedade, para que assim nós possamos até o último dia amar ao Senhor, possamos obedecer ao Senhor sem mudança do nosso coração. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.